Degustando Séries. Olá, você que está nos ouvindo, aqui é a Alicia e hoje, junto com Josimar, vou contar para vocês os acontecimentos dos episódios 8 e 9 de... Lembrando que serão ao todo 12 episódios nessa primeira temporada, que é uma série derivada de Star Wars que está disponível no Disney+. Mas antes da gente contar tudo o que vai acontecer nesse episódio, né, nesses 2 episódios, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @multiverso.da.geek, onde você também vai encontrar outras séries que a gente cobre aqui no podcast, né? The Walking Dead, Chuck. Então não perca, gente. Ativa aí o sininho que as publicações estão chegando cheia de informações para vocês que curtem essas séries que estão surgindo aí. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais com @prettylee, né, com 2 T's e 2 I's, e @prettyleemakeup, onde eu posto os meus cosplays. É isso, tudo esse tudo. Segue lá nossas pessoas, segue lá multiverso.da.geek, corre lá também no nosso site geekuniversal.com.br e mande e-mail para nossas pessoas. Aqui no caso, para podcast@geekuniversal.com.br. Às vezes, se vocês tiverem interesse em algum aprofundamento de alguma coisa, fala Exato. também, manda mensagem pro Josimar que a gente dá um jeito aqui de correr atrás para explicar, né? Bem, nossa, que episódio. Os dois, né? Bastante tenso, né? Eu não sei como você se sentiu nesses 2 últimos episódios, mas eu achei que eles foram bem tensos em alguns aspectos. O que você achou? Eu acho esses 2 episódios muito contínuos, assim. Meio que calhou de a gente falar sobre os 2 de uma vez, mas eu acho eles bem juntos, assim. Eu acho que se você pegar o 8 e o 9, eles dariam um filme. Eles dão um filme tranquilo, assim. Um filme sem final, né? Daria um filme preparatório, assim, muito bom. O clima de tensão que se cria desses 2 episódios, principalmente com a questão da prisão, eu acho que é excepcional. A tensão, né? O clima que eles criam e o lugar é tudo branco, né? Você fica descalço, porque a qualquer momento, qualquer coisa que você fizer, toma um choque ali inacreditável. Novamente, a formação do Kense é um ponto muito forte na série. Quando ele entra na prisão, aquele observador que a gente conhece desde o começo, aqui aumenta, assim. Aumenta ao nível que tem momentos que ele não fala um A, mas você sempre fica atento ao olhar dele, que ele vai pegando todas as informações possíveis daquele local que ele tá. Esses 2 últimos episódios têm sido extremamente visuais, estão sabendo equilibrar um pouco as pessoas que eles estão querendo focar. Eu achei que o 8 apresentou um pouco mais, né? Porque tá apresentando também pra gente essa galera aí que tá presa. Isso. Mas o 9, vamos deixar um pouquinho o Cassian de lado, vamos dar uma olhada aí o que tá acontecendo esses personagens secundários aqui, porque tudo vai envolver de qualquer forma, tudo vai culminar planos do Endor daqui pra frente e na segunda temporada. E tá sendo até tá encaminhando bem, né, pra esse final de temporada. Acredito que, feitos desses 2 últimos episódios, realmente refletir nesses últimos episódios aí que estão pra sair. É questão da gente prestar agora um pouco de atenção aí. A gente tem certos personagens que estão enrascados, certos personagens aí que estão tentando lutar de certa forma pelos seus princípios e personagens que chegaram, né, no episódio 7, que a gente ainda vai ver como que eles vão ser desenvolvidos até o final da temporada. Então, só recapitulando, né, um pouquinho, a gente tá vendo ainda as consequências de como foi o assalto em Aldhani, né, ou as medidas deles lá para garantir que ninguém faça outro assalto do gênero, né, e que ninguém se saia livre e impune disso, né, sair ileso. Então, a gente tem a gente pode equiparar, né, uma visão da Dedra e do Carne. A Dedra, a gente viu que ela foi capaz de provar o ponto de vista dela, né, naquela sala lá do conselho, sobre as atividades rebeldes, roubando tecnologia do Império, né, e passando isso para os rebeldes, para eles saberem como eles devem agir, como eles devem se posicionar. E assim ela acabou ganhando controle sobre Ferrix. Enquanto a gente tá vendo o Círio Carne, né, em contraponto dela, ele recebeu uma oportunidade no Bureau de Segurança Imperial. Trabalho tedioso, a gente viu no finalzinho daquele episódio, né, acho que foi o 5 ou 6, realmente parece um trabalho bem tedioso, né, bem chato, mas que ele ainda tá tentando correr atrás
do Cassian, né? Saber o paradeiro dele, porque, querendo ou não, o cara ferrou ele. Então ele tá indo atrás. E a Dedra prestou atenção nisso, né? Depois do desastre que a gente teve em Ferry, a gente vê que a equipe lá, que é da Dedra, presta atenção no que ele fez, porque ele tá unindo certas materiais, sendo verdadeiros ou não, mas acabou chamando a atenção dela porque ela tá atrás. Endor também, né? Sim, ela meio que ela tá usando ele, que ele meio que cai de paraquedas, né? Isso. Mas ela meio que tá usando ele, mas eu não sinto ali, sei lá, uma verdade muito grande, assim. Porque tem um momento, acho que, se eu não me engano agora, acho que é no 9º episódio, eu misturei os dois. E ele vai agradecer ela, né? Isso, sim, Eu achei sim. aquele diálogo meio vergonha alheia, assim. E a gente nota no Foi, rosto total. dela que pra Basicamente ela um também foi, né? assédio. E pra ela também foi uma vergonha alheia, porque você vê a atriz, ela fica meio que. Ela dá umas tremidas na boca, assim, né? E você vê que pra ela tá Sim. constrangedor aquele diálogo dele lá, ele agradecendo ela. E ele meio que cai assim, do nada, assim. Ela não eu não sinto que ela tem uma confiança muito grande nele. Ela simplesmente tem ele ali, ó, ele tá no meio do negócio, né? Ele era meio que, entre aspas, alguém que achou uma brechinha ali, mas ninguém acreditou nele, ele teve que seguir toda a burocracia ali. Tanto que, inicialmente, a cena dos dois, ela entrega pra ele um relatório gigante e pede pra ele ler todinho, pra ele poder achar as falhas que estão naquele relatório que foi escrito por ele mesmo, né? Sim, então, quanto a essa cena, por exemplo, ele vai atrás dela, né? Nossa, que cena desconfortável, né? De se ver de qualquer Uhum. forma, porque ele mesmo acaba entregando o fato de que ele tava perseguindo ela já tem É, alguns dias ali. Na perspectiva dela, tipo, tem um maluco agora atrás de mim. exato. Mas ele vai falando que tá agradecendo ela e ela fala: Meu querido, eu trouxe você aqui só pra te interrogar, porque você tem o que eu preciso, sabe? Aparentemente você tem as respostas que eu preciso pra solucionar esse problema. Eu não tô te ajudando, sabe? Eu tô querendo facilitar o seu serviço pra você me ajudar a crescer. Ele tá todo agradecido, tipo, ela ficou com um ponto de interrogação na cabeça e falou, calma, não se emociona. E ele tá muito emocionado, né, nas ideologias, na forma dele pensar, na forma dele agir. Fica aquela sensação de desconforto nisso, principalmente agora no 9º episódio. Porque no 8º a gente só vê ela interrogando ele, né, falando da papelada que surgiu ali, falando pra ele corrigir ou o que dali era verdade, para ela conseguir desempenhar o papel dela o melhor possível. Tanto é que mais pra frente ela acaba indo até pra Ferry. Ainda a gente pode ressaltar o fato de que no diálogo que eles têm, o Carne ainda vira pra ela dizendo que eles querem a mesma coisa. Claro, ambos estão atrás do Cassian, mas até onde essa mesma coisa culmina no mesmo ponto, sabe? Realmente é a mesma coisa que eles desejam. Ele é mais uma obsessão, né? Pra ela não, né? Pra ela é mais Isso. uma coisa de status, assim, ali dentro, né? Reconhecimento, tudo. Acho que a diferença entre os dois, assim. Mas a gente sempre falou desde o começo, presta atenção nesses dois, que em algum momento cresceu um pouco mais. Mas eu não imaginei Sim. que o arco dos dois ia se juntar, né? Eu até cogitava que ia se juntar de alguma forma, mas eu não pensei que seria exatamente dessa. Sei. Porque, assim, a gente já tinha certas jogadas, assim, né, de roteiro, que o Cyril tava correndo atrás do Cassian, que ele tava meio bitolado, né, nessa questão de pegar o Cassian. Eu sabia que em algum momento ia acabar juntando os dois, mas eu acho que ele não seria uma pedra no sapato da Dedra tão cedo. Sabe? Eu pensei que ele ia ser mais pulso firme e não crianção, sabe? Essa forma ainda muito inocente dele achar que as coisas estão acontecendo porque ele conseguiu. Enquanto isso, a gente ainda viu que a Cinta apareceu de novo, né, com a Vel. Uhum. E Sei. elas também estão procurando pelo Endor, como a maioria das pessoas agora. A gente vê que aonde elas estão, elas conseguem ver a Bix. E elas estão discutindo, né, que precisa achar o Endor de alguma forma, porque ele sabe o que aconteceu em Aldani, tem medo dele ser ainda uma ponta solta ali. Então a Cinta continua em Ferrix, enquanto isso a Vel acaba viajando, vai se juntar, né, mais pra frente com uma outra personagem que a gente já conhece, que é a Mon Mothma. É muito legal o fato de mostrarem o parentesco das duas, né? Elas são primas. Ah, eu fiquei surpreso, viu? Eu gostei bastante desse tipo de Sim. plotzinho. Quando ela aparece e a filha dela tá lá com ela e fala primeiro ele fala que sua prima chegou, tudo e tal, e ela vai. Aí tá conversando com ela e vira, é a Vel. Falei, mano, deve ser um disfarce, uma parada assim, né?
Mas conforme o diálogo vai passando, eu falei, não, elas são primas de verdade, cara. Sim, são primas mesmo. Foi massa essa conexão aí. E é legal falar sobre as duas, porque ambas se refletem. Uma, realmente a guerra, né? A gente viu Uhum. que a Vel botou a mão na massa e fez todo aquele negócio do assalto, apesar da gente ter achado que ela ia amarelar em algum momento ali. Enquanto a Mon, ela vai por fora, ela vai pelo jantares, pela socialite ali que tem, né, do pessoal, vai conseguindo financeiramente tentar ajudar de outra forma. Enquanto uma é mais agressiva, a outra é mais pacífica, entre aspas, assim. Mas ambas a gente vê que lutam pelo mesmo motivo e a gente tá vendo ali que realmente é algo delas. No diálogo que elas têm, né, falam para prestar muita atenção no Lutem. Então, vamos prestar atenção no que o Lutem pode fazer quanto a jogada entre as duas, né? A gente ainda tem um pouco da Mon Mothma falando com o Taikoma de novo, né? Sobre a questão de ser um aliado financeiro, né, para ajudar ela conseguir mexer na fortuna da família sem que levante muita suspeita. Também é revelado ainda que ela e o Taikoma eram próximos e não é à toa, né? Eles namorados, né, no passado. Exato. Então acaba soltando aí um pouquinho de quem era o Taikoma e por que que ele tá ali, por que que a Mon Mothma confia nele. Ainda a gente pode ressaltar a questão do Senado, né? Quando ela tá lá tentando falar no Senado, ninguém liga pra ela. Ela falando que sobre as legislações, sobre as autoridades, né, as instituições do Império, né, do ISB. E o argumento dela é simples, né? O pessoal começa a banalizar, né, o que ela tá falando ali. Eles acabam desligando as luzes, né, dos podzinhos que eles estão ali. É como se não acreditassem nela ou simplesmente não vamos ouvir o que você está falando, não te apoiamos. Enquanto outras pessoas continuam ali prestando atenção, porque às vezes o que ela trouxe ali realmente é útil. Quanto a essa parte, a gente ainda vai ver um pouco do que a Vel ainda tá tentando propor. Não sei se ainda tem chance da gente ter mais um pouquinho dos diálogos dela, da Vel com a Mon. O que pode acontecer, né, com a Mon e o Taikoma, mas por enquanto é isso, né, que a gente tem. E voltando pra Ferrix, a gente ainda tem a parte da Marva e da Bix, né? A gente já falou. Cinta e a Vel estavam por lá. A gente tem uma cena da Marva, né? Depois dos eventos que a gente teve em Aldania, aquele diálogo que ela teve com o Cássia, que ela ainda quer lutar de alguma forma, né? Que ela é uma mulher bem teimosa. A Bix e o Braço, né? Eles cuidam dela de alguma forma porque ela já tá fraca. A gente vê que ela ainda quer lutar, mas o corpo dela não tá capaz de acompanhar, né? As vontades, as atividades que ela ainda quer fazer. Vamos ver até aí o que pode acontecer com a Marva. Exato. E enquanto isso, a gente vê um aglomerado de pessoas logo em seguida, né, do papo aí que a Bix e o Braço tem. E a Bix é capturada para um interrogatório. Que interrogatório, né? E Nossa senhora, que edição sensação desconfortável também. Quando eles colocam aquele aparelho na cabeça dela, some todo o som. A edição ela some com todo o som. E de repente você meio que escuta um barulhinho assim, porque só ela que tá escutando, e o grito dela logo em seguida, assim. Cara, é ensurdecedor, assim. Você imaginar o sofrimento dela, né? Sim, vou falar assim, a gente não escuta o que ela tá escutando, Exato. mas só pela reação dela, a Uhum. gente tem noção que é um negócio horrível. Sim. E eu acho legal esse peso, essa semelhança que ela tem, por exemplo, com o interrogatório da Leia. Isso. E a dureza, né? De não ser um frágil ali, né? Dentro daquilo. E você vê o rosto dela, né? Você vê aquela dureza. Isso. Tô sentindo tudo isso aqui, mas, meu amigo. Troca de cena também é igualzinha. Foi realmente montado e bem esperado nisso daí mesmo. Coitada, né? Porque antes de colocarem aquele fone na cabeça dela, né? A gente tem o torturador dela ali falando, né? O que ela vai escutar, que foi uma civilização, que foi Exato. exterminada. E ele falou com o maior sorriso na cara, como se Não, fosse conto de criança, né? Ó, era uma vez o pessoal aqui que foi destruído, a gente gravou aqui, umas crianças gritando aqui, agonizando. Não, um doutor mó sádico ainda, falando as coisas pra ela. E só pra botar o medo mesmo, pra ela ficar apreensiva quando ele colocar o aparelho nela. Mas é interessante que desde o começo
quando levam ela pra cela, ela vê como tá a pessoa anterior a ela, como ela foi torturada, como a pessoa ficou. Uhum. Então, já começa a tortura psicológica desde aí. E o papo que a Dedra tem com ela, bem assim, até você escuta a trilha sonora de fundo bem baixinha, assim, pra gente só ter realmente aquela Sim. tensão da cena, da voz da Dedra falando que vai conseguir de alguma forma arrancar aquela informação dela. Não, e a jogada da Dedra, quando ela vai, antes de ela entrar, né? Que ela pede pra trazerem ela. E ela fala pro cara, ó, o cara vai tirar o. Eu não lembro o nome do cara que tá lá, que acabou de ser torturado. E ela fala, não tira ele daí não. Deixa ela ver. Aí ela. Então. E ela só fala assim, eu já falei pra você tirar ele daqui, tira. Ela dá uma jogada assim. Só pra jogar um psicológico em cima dela, né? Esquema, né, dela mostrar como que vai ser efetuada a tortura. Eu já vou começar a te torturar. Primeiro a gente vai ter uma conversa aqui, se você quiser pacificamente, né, entre aspas, assim, pacificamente contar pra mim quais são suas vontades, quais são seus planos, onde está o Cassian, o que vocês estão tramando, vai ficar de boa, mas se não for de boa, a gente vai tirar por mal mesmo. A gente também tem a parte do Cassian, né? Que eu acho que é a parte que é mais, assim, que a gente ficou... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque Narquina 5 é uma coisa totalmente diferente. O episódio 8, ele basicamente é quase inteiro na prisão, né? Salvo algumas ceninhas que vão dentro ali, mas ele é basicamente quase inteiro na prisão pra você sentir o que é aquilo, né? Eles já chegam lá, né? E já são torturados logo de cara. E a gente vê o sadismo, né? O tempo todo dos guardas que estão ali dentro, porque eles mal chegam e já levam choque. Logo em seguida, eles são levados para um local, são retiradas as roupas que eles chegaram e são colocados uniformes, né? Eles são limpos e colocados naquele uniforme. E cada um é levado para um setor. Quando ele chega naquele setor, a gente tem o quê? O Andy. Do nada. Né? Do nada. Do nada, ninguém. Oh, meu Deus. E outra, esse cara entrega tudo, né? O Gollum é inacreditável. Mas é interessante porque ele é meio que um easter egg, né? Sim. Quem não sabe, o Andy Serkis, ele já esteve em Star Wars, né? Ele faz o Snoke na nova trilogia aí. A captura de movimento, né? De Snoke, que é uma das habilidades maiores que esse cara tem. É trabalho com captura de movimento. O Planeta dos Macacos tá de prova. Não. Planeta dos Macacos, o próprio Gollum. Sim. E quando ele aparece no episódio 8, foi que passa, né? Chamarem ele, vai ser uma participação, assim, né? Surpresa e tal. E ele deve desaparecer logo. Ele fica no episódio 8, aí depois ele tá no 9 inteiro. E vai estar no 10. Então, né? Não é uma participaçãozinha pequena, assim. Eu acho que, assim, o personagem dele, né, o Kino, eu acho que é exatamente isso, é passar duas perspectivas do cara estranho, que normalmente a gente sabe que ele faz uns papéis de pessoas de moral duvidosa. De fato. Mas, assim, a gente tá vendo que ele e o Endor também são as duas faces de uma mesma moeda. Ambos querem sair dali, de alguma forma, tanto é que falta apenas alguns meses, né, pro Kino e o Loy sair dali. Enquanto o Endor já chegou já querendo sair. Então, a gente tem, assim, ele sendo o líder e um dos mais ali que estão ajudando os guardas a coordenarem, né, tanto é que a gente tem um diálogo aí com o médico, né? Controla aí seus caras, porque, né? Você é o responsável desse setor. Ele fica assim, como assim, né? E o tempo todo a gente vê que a dinâmica dessa prisão, né? Que ele tá, celas individuais, onde tem equipes montando artefatos, né? Pra construção de, provavelmente, da estrela, né? Estrela da Morte. Só pode ser Estrela da Morte, né? Então, a gente vê que as mesas competem entre si e cada setor que estão essas mesas competem entre si para conseguir um pouquinho de humanidade, vou falar assim, né? Ter uma refeição com mais sabor e bem pouquinho de o mínimo. Bem pouquinho. E isso é meio que aquela coisa, né? Tipo, vamos dar um pouquinho de alegria para eles. Só que na realidade todos eles estão no mesmo barco. Não tem alegria aqui. Sim. É só uma ilusão para eles se competirem e achar que eles têm um ponto, né? Até quando eles têm um período, né? Eles têm um período que eles estão cumprindo ali o tempo deles ali naquela prisão. Mas isso é meio que colocado por água abaixo, né?
Quando lá no final do episódio 9, o Kino meio que descobre, tipo, mano, vamos sair daqui. Que aí meio que acorda, né? Ele meio que dá aquele despertar nele, porque igual você falou, a gente constrói um personagem humano, que foi colocado numa situação dessa, ele precisou se manter forte, ó, você vai liderar uma equipe, e ele tem a dureza do local, e aquilo foi endurecendo ele, e ele foi meio que se tornando meio que reflexo dos guardas. Então eu vou liderar essa equipe da maneira como eles fazem. Só que as coisas que estão acontecendo, o Ender chegar ali, isso vai despertando, né? Tipo, aquela humanidade dele que tava lá fora, ela vai voltando a tomar forma. E quando ele vê eu já falei aqui que eu sou péssimo com o nome, né? Mas aquele senhor que acaba falecendo, isso, quando ele acaba falecendo, aquilo pega muito mais nele, sabe? Então, tipo, a gente viu vários momentos do episódio 9, o que você perguntar pra ele, ó, você conhece mais, não sei do que, quantos guardas tem cada setor? Quantos guardas fazem não sei o quê? O tempo todo ele fica perguntando e não tem. O Cassian fica perguntando e ele não dá uma resposta, né? E só quando ele tem aquele estalo no final que realmente ele acaba soltando. Nossa, eu vi tanto meme disso. Porque colocaram montagens como se fosse gol no jogo, o pessoal vibrando, né, com a resposta final. Porque realmente a gente ficou esperando, a gente tá desde o episódio 8, né, falando assim, nossa, será que vai ajudar ou vai atrapalhar? Né? E agora a gente viu que realmente com esse estalo aí de sobrevivente dos dois, eles vão acabar se ajudando e quem sabe no episódio 10 a gente já tá vendo eles em ação ou ainda vai ser mais um estudo preparatório de terreno para eles conseguirem realmente sair dali ou dominar, né, a Narquina. Sim, eu acho que provavelmente o episódio 10, né, que é o próximo, que a gente tá falando aqui no momento do lançamento desse episódio, ele já tá disponível no Disney Plus. É o antepenúltimo episódio dessa temporada. Então eu acho que ele vai ser tipo aquele episódio de preparação pro final. Então pode ser que eles não saiam do local ainda. Eu acho que ele vai preparar tanto aqui, no núcleo deles, a prisão, quanto os outros, né? Porque a gente viu, por exemplo, lá que a Bix, ela meio... A gente entende-se que ela contou alguma coisa, né? Ela foi rígida ali durante a tortura, mas em algum momento ela contou alguma coisa. Porque a Dedra já sai toda ali do local, tipo, com informações. Nada é pra gente, mas é o que se passa. Então, provavelmente, ela vai atrás dele. Aí fica a gente saber como é que eles vão ligar isso. Tipo, ela vai achar ele antes, ou eles vão conseguir fugir antes, sabe? Eu não sei como é que eles vão fazer. Faltam 3 episódios, né? Pra acabar essa temporada. Sim, então, sim. Não sei qual que vai ser a ideia deles. Essa parte aí da prisão, eu acho um ponto essencial. Porque a gente já viu, né, como Star Wars aborda, né, esses campos de trabalho aí, também com outras raças, né, de alienígenas, vou falar assim, com outras pessoas, outros personagens aí. A gente pode ter mais disso no Rebels, no Clone Wars, ou até mesmo no Solo, né, que a gente tem um pouquinho de como funciona, mas a gente tem muito de como são os personagens agindo presos, mas não como que funciona atrás. E principalmente agora a gente tá vendo como que é retratado essa galera que trabalha ali dentro, né? Como que eles vão intervir com essa galera que trabalha. Então eles vão pegar os guardas de certa forma, eles estão estudando, né? Eles estão olhando ali o que está acontecendo. Cada mesa ali tá observando, a gente vê que já tem uma galera ali que parou para conversar com ele, criou uma certa confiança, né, no Cassian ali, para poder saber como que o lugar funciona, como que cada guarda reage a cada situação. A gente vê, querendo ou não, uma cumplicidade ali, uma questão de humanitária, né? Eles são pessoas. Exato. Não é porque eles tão presos que eles não são menos pessoas ali. Apesar de cada um ali tá preso por um motivo. E a gente tá vendo que o Império tá prendendo as pessoas basicamente por nada. Por nada, porque eles precisam de uma mão de obra, né? Sim, eles estão prendendo ali praticamente as pessoas pra nada, só por precisar de mão de obra. E mão de obra barata, né? Exato. Porque eles não estão podendo fazer droids ali em massa, porque ia ser caro e todo mundo ia, tipo, notar que eles estão fazendo, sabe? Quando a gente tem aqueles diálogos entre os setores, né? Aquela linguagem de sinais que eles têm ali, e falar, o setor 2 acabou todo mundo. E como assim?
Não tô entendendo. E eles percebem que eles estão presos ali e vão continuar em looping, né? Eles não saem, eles são transferidos de setor para setor onde ninguém ali, no caso, se conheça, ou são transferidos para outras prisões para eles continuarem trabalhando. E então, esse estalo que a gente falou, né, do Kino, vai ser muito, muito importante agora para o desenrolar dos próximos episódios. A gente não sabe ainda quais que vão continuar 100% até o final, porque com certeza a gente vai ter gente que vai sair abatida ainda, luta aí dentro da Narquina 5. Vamos esperar aí e ver o que vai acontecer. Provavelmente vai ser uma rebelião bem legal de assistir. Então, Josimar, perguntas importantes agora. Algum easter Manda ver. egg, fora aquele que a gente já comentou sobre a tortura da Leia? Então, tem um easter egg Referente ao chão, que eles tomam um choque, né? E eles até falam lá que ele é feito de um aço chamado tungstoide. E ele é ultracondutor e tudo, por isso que ele faz aquele efeito, né? Por isso que, na final de contas, eles estão descalços. Eu não sei da onde direito, mas eu sei que ele é pertencente ao universo expandido de Star Wars. E, se eu não me engano, acho que ele vem de um livro que lá fala direito sobre esse aço. Ele era um único elemento, assim, que poderia deter um Jedi, assim. Você faz um local com aquele aço e você conseguiria deter um Jedi de ele se adentrar no seu local. Se você fizesse, tipo, uma porta com esse aço aí. Outra coisa que eu vi bastante George Lucas mesmo é a questão de Narquina 5 ser basicamente uma homenagem, né, ao THX 1138, né, que foi um Primeiro filme. longa-metragem que foi lançado em 1971. Sim. Então a gente tem toda essa estética, todo esse negócio incolor, lembra. monótono, né, Lembra. dos ambientes, paredes brancas. É uma boa referência aí que eles fizeram. E a gente tem outro grande easter egg também, eu acho, né? Tem um grande easter egg aqui, que é um personagem que aparece nos episódios. Que é o Sol Guerreiro, né? É um grande de um easter egg aí. E a gente sempre se perguntou quando é que ele vai aparecer. Ele aparece, mas eu acho que foi tipo um aquecimento. Só pra falar pra você, olha, ele tá aqui. Ele tá aqui, mas segura ele aí. Então acho que ou ele volta lá pro final dessa temporada, ou ele vai ser guardado pra Eu segunda. acredito, né, que toda essa questão do Sol Guerreiro ainda seja melhor abordada. Aí, eu acredito até no próximo episódio, talvez eles segurem essa questão toda dessa rebelião que a gente vai ver, pra realmente dar mais expectativas da gente de ter um negócio visualmente bonito, né, e abordar mais o que o Luthen tá fazendo, até porque a gente não teve tantas cenas assim, abordando ele, a Cleia e afins, né. E eles estão só no diálogo ali, tentando pegar, né? Porque a gente tem o Sol Guerreira, que é uma figura bem mais agressiva. Então, ele não se importa qual meio que ele vai atingir ali. Ele vai conseguir fazer as coisas dele por bem ou por mal também. Então, vou falar assim, temos um lado que tá querendo uma certa liberdade, mas a gente também tem o extremismo do outro, né? Então, entra essa comparação. Exato. E deve aparecer mesmo, porque quando o Luthen vai conversar com ele, ele quer que eles façam uma reunião com um separatista, né? É Anton Krieger o nome dele. Isso. Deve retornar. Ele hesita, né? Ele hesita, ele não quer e tal. Provavelmente Luthen e o Sol Guerreiro devem voltar aí pra gente ver sobre o separatista. Agora, no final, só na segunda. E qual a sua nota pra esses 2 episódios? Então, os 2 episódios, pra mim, têm a mesma nota. Eu curti A Budapeste. Eu acho que são 2 episódios muito, muito bons. Eles são meio que contínuos, né? Como eu falei aqui, eu acho que o 8 e o 9 são muito juntos, assim. Parece. A gente sabe que o episódio é a continuação um do outro, né? Mas aqui acho que é muito forte, sabe? A conclusão de um pro outro. Sim. E o andamento que eles dão pro próximo, né? Eles seguem numa linha muito reta, assim. Tanto os acontecimentos da prisão, nos dois, quanto os outros acontecimentos no meio, que eles completam, né? Do 8 pro 9, eles acabam se completando. Então a minha nota pra esses dois aí é essa, porque eu gostei bastante desses dois aí. Sim, eu também vou ficar com essa mesma nota, eu curti demais, é bom da peste. Porque eles, além de se completar, né, essa questão da continuidade, de mostrar ainda tudo que tá acontecendo, talvez a gente tenha tido, vou falar assim, os 2 primeiros arcos com 3 episódios, pra esse em si ter 6,
mais, né? Exato. Pra poder ficar bem completo. Vou falar assim, vamos preparar agora o terreno com esses 3 episódios dessa última parte pra gente abordar realmente a porradaria nesses 3 últimos. Eu acredito que, olhando assim a perspectiva do que eles estão querendo propor, vai ficar ainda melhor, né? Acredito que a gente chega aí até na nota geek maior até o último episódio. Mas vamos ficar por aqui. Quero muito.